Olá, meus amigos, nesta noite de quarta-feira vamos ter uma mega live. Olha, meu convidado desta noite é o Eduardo Estrela. Ele que está conhecido aí pelo trabalho Miguelito, porém não se resume somente a Miguelito, porque em quase mais de 2 décadas de trabalho ele já fez bastante coisa. Então vamos aqui convidar ele para a nossa sala de visitas. E aqui eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, dê o seu like, dê o seu joinha, participe no canal Thiago Comunicador no YouTube com H. E também você que está aí no YouTube nos acompanhando, também siga o Instagram, o Thiago Nascimento com H. Vai lá, me segue também no Instagram. Quem está nos acompanhando aí do YouTube, no nosso canal Thiago Comunicador, siga também nas redes sociais através do Instagram. Meu convidado está aqui, gente, estou colocando as fotos dele. Vamos lá, olha aí, ele no trabalho Miguelito, da Rede TV. Vamos mais uma foto dele aqui. Aqui já é o Eduardo Estrela. E eu vou mandar o link, né, para que ele possa participar da nossa live. E quem está nos acompanhando aí, é um prazer. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, o Thiago Nascimento. Siga meu perfil, o Thiago Nascimento no Instagram. E também no YouTube, Thiago Comunicador, com H. Vai lá. Bom, meu convidado já chegou, né? Vou parar de compartilhar para que ele possa entrar aqui da nossa live. Chegou a grande estrela, o Eduardo Estrela, para conversar com a gente. Deixa aqui mandar o convite, né? Só aceitar. Ah, Opa! espera um pouquinho, eu tenho que virar a câmera em algum lugar aqui, porque ela está no lugar errado. Exato. E eu vou descobrir onde é que é. Daqui Deve a ter pouco. algum botãozinho aqui, ó, que vai virar para você de volta. Ele vai virar Vamos ver selfie. se eu acho que eu não estou enxergando. Costumava ser mais fácil. Ah, achei. Espera aí, pronto. Aí, muito bem. Desculpa, Chegou, gente, rapaz. desculpa, eu sou completamente atrapalhado com isso. Eu me perco com coisas básicas. Vamos lá. Bom, mas aqui a gente faz tudo acontecendo aí e faz parte do ao vivo, né? Manter espontaneidade também, né? Por que não, Opa, né? opa. Olha, Eduardo, é um prazer em tê-lo aqui na sala de visitas e obrigado por aceitar o convite. O prazer é todo meu. É sempre uma alegria estar compartilhando vida, história. É sempre bom. Olha, eu sei que você já deve saber do assunto que vamos tratar aqui, né? Que é Miguelito, mas aí, como eu disse aqui no inicial da live, que a sua vida não se resume somente a Miguelito, muita coisa foi produzida, né? Então, a gente vai navegar nesse universo da arte, e porque é muito bom falar em arte, ainda mais hoje em dia, né? É necessário falar, porque eu Opa, acredito que a sim. arte ela é capaz de educar e faz parte da nossa cultura, né? Manter essa bandeira. Então, você é uma pessoa que vai fazer muito bem esse respeito, né, que a gente tem pela arte e através do seu trabalho. E a sua mensagem também, eu acredito, que de alguma forma vai cativar quem vai ver essa live agora ou depois, né? Assim espero. Assim espero. Bom, eu quero saber aqui, para iniciar, Eduardo Estrela é sobrenome ou é artístico? Uma curiosidade Não, aqui. é sobrenome. Sobrenome É mesmo? da minha mãe. Meu nome completo é Olha, Eduardo Estrela Adamos. E sim, durante uma fase da minha vida, que eu fiquei meio um pé lá, um pé cá, porque eu sou graduado em História e me especializei em preservação documental. sim. Então, o palco era uma coisa meio... era amadora, enfim. Na verdade, eu comecei com dança, enfim. Então, eu usava a Estrela e o nome sério, Eduardo Adamos. O homem sério subiu logo e virou artista. Bom, podemos dizer que estava predestinado, né? O nome atraiu, né? Deu a energia, né? Que foi necessária para chegar lá, né? Não, tem uma situação engraçada. Eu chegava para fazer teste,
E tem um bando de gente, a loucura, a mulher estava lá na mesa recebendo, então ela mal olhava para tua cara, estava lá escrevendo. Nome, Eduardo Estrela. Ela olhava, enfim, parece que estava esperando chegar uma drag queen, né? Porque Eduardo Estrela, que ser é esse? Aí eu logo emendava. É a coisa mais pretensiosa, né? Um ator se coloca... Eduardo Estrela, é de registro, eu juro. Aí ela soltava os risos, que bonito. Bonito, você vai ver, né? Mas era engraçado. Muito bem. Olha, quem está aqui nos acompanhando aqui é o filho do queridíssimo Chacrinha, do Eleco Barbosa. Aquele abraço sempre aqui prestigiando as Nossa, lives. que Um abraço. privilégio. Um querido está sempre aqui zapeando aqui. Então vamos começar lá no início, né? Então tudo começou através da história, Eduardo? Não, na verdade começou muito antes, né? A minha relação com o palco começa com 16 anos, quando eu comecei a estudar dança. Sim. Então, morando na Zona Leste de São Paulo, meio na periferia, não era uma periferia profunda, era Vila Aricanduva, hoje é um bairro classe média, né? Estava transitando, e lá eu comecei a estudar dança. E aí fui estudando dança até os 22 anos. Então, ainda só de final de semana, sempre fazendo como eu podia, porque né, trabalhava, estudava, final de semana, aí fui fazer cursinho, mantive minhas aulas de dança, e na faculdade que eu estava no segundo ano eu me vi encruzilhada, e na verdade eu não tive coragem de abandonar a história e fazer faculdade de dança. Primeiro, que quando eu prestei vestibular, em 85, eu só tinha faculdade de dança na Bahia. E eu não tinha a menor condição para a Bahia, a família não tinha a menor condição disso. Além da dificuldade, nos anos 80, você assumir que era o ser bailarino. Já era muito complicado. Família muito humilde em relação a isso. E em 88, abri o curso de dança na Unicamp. Mas aí eu não tinha coragem, e ainda mesmo sendo em Campinas, não tinha condições, porque tem que morar em outro lugar, enfim, era tudo muito complicado. Eu acabei me afastando da dança. Mas durou pouco esse afastamento, porque eu não conseguia largar palco, enfim, é a vida, né? Aí eu me tornei ator aos 29 anos, de uma maneira completamente... Até lá eu fiz parte de coral cênico, eu coreografava, eu fazia tudo, fazia cenário, eu era um apaixonado por palco. E aos 29 anos, uma situação completamente engraçada, porque a instituição onde eu estava trabalhando, era uma instituição pública, estava passando por uma reformulação e o projeto que eu vinha desenvolvendo lá estava tudo meio ao quebrado, tudo meio estranho. E eu estava bem desgostoso. E eu estava no final de tarde num bar da Consolação, vazio, porque era final de tarde. E eu estava sentando, tomando um chopp, pensando na vida, e senta uma mulher linda do outro lado do bar. Eu sempre fui muito tímido, muito. Nunca abordei uma mulher em lugar público. Para mim era... Hoje eu ainda me arvoro fazer isso vez por outra, mas à época, impossível. E eu não sei por que me deu um estalo, eu fui lá, emendei um papo com aquela mulher. E essa mulher estava se formando em artes cênicas na USP, e foi ela que foi responsável por me colocar no palco. Eu acabei namorando com ela, e foi ela a minha primeira mentora. Ela que falou, ó, vai estudar isso, presta atenção aquilo. E com ela eu produzi meu primeiro espetáculo, que era uma adaptação Cyrano de Bergerac para crianças. Caramba, então a coisa aconteceu dessa forma, né? E eu acho que acredito também que conforme a vida nos surpreende, né? É uma descoberta até, como eu digo, de um tesouro, né? Que estava dentro de você, né? Que é essa ligação ainda mais com a arte, né? E além, né? Na verdade, chegou uma coisa assim, quando eu tomei essa decisão, que demorar uns meses, o que tinha na minha cabeça era simples. Eu não queria me chegar à idade avançada amargo. Sim. Eu falei, eu não quero chegar aos 70 anos arrependido do que eu não tentei. Verdade. Eu não tem nada pior do que uma velhice amarga. E aí eu falei, vou tentar. Se não der certo, vou lá, vou fazer outra coisa, vou vender cachorro quente, não importa. Mas, ao menos eu tentei. E não parei mais, estou aqui até hoje.
Maravilha, né? Porque é interessante também você falar isso, né? Que eu parto também do mesmo pensamento, né? Eu acho que se a oportunidade passa e você não tenta, né? Eu acho que é horrível. Passa-se um tempo, vamos supor, um prazo de daqui a um ano. Poxa, e se eu não tivesse convidado o Eduardo Estrela, será que daria certo a live? É tipo algo do tipo, né? Um É arrependimento, né? Um isso, sofrimento é isso. eterno, digamos assim, que fica assim na pessoa, né? Então tentar não Não tem- custa nada nessa vida, né? Faça, corra risco, deu certo, deu, não deu, paciência, é a vida. Pelo menos você tentou. Bom, aqui utilizando esse exemplo, eu acredito que o palco te dá muita energia, né? E revigora também. Fala desses momentos de estar no palco. Como acontece também o preparo? Existe um preparo todo, né? Porque nada é por acaso. Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa melhor quando eu estou no palco. Sim. Quando eu estou muito tempo afastado do palco, um pouquinho mais difícil. E a preparação, você se refere à preparação para A ator ou para peça propriamente dita? Tanto para a peça e tanto para o ator também. A preparação para o ator, como ator, você se prepara a vida inteira e vai continuar se preparando. Sim. Então, durante toda a minha carreira e até hoje, eu sempre faço algum treinamento, vou atrás de algum conhecimento, porque isso me revigora. Pego livros antigos para reler sobre técnicas de atuação e cada vez que eu releio, eu vou tendo insights diferentes porque eu tenho outras experiências. Então, uma coisa é você ler um livro sobre alguma técnica, não importa qual seja, sei lá, Lee Strasberg, sei lá, Augusto Boal, quando você está começando a carreira. Quando você passa 10 anos e lê de novo, você vai ver aquilo tudo diferente. Você já tem Verdade. 10 anos de estrada. Você faz isso com 20, de novo. Eu sempre comparo muito com futebol. Quando o time está mal, sim, você sempre vai voltar a fazer o quê? Treinar fundamentos. O que é Sim. fundamento? Toque, passe de bola, cruzamento. O que você aprende na escolinha de futebol. O cara, quando chega na faixa preta de karatê, ele volta a fazer os exercícios que ele fazia na faixa branca. Só que agora ele é faixa preta. Exato. Então, na arte, não é diferente. Como ator, não pode, não deve ser diferente. Quando você senta naquele lugar que agora eu sei, você vai começar a patinar. Eu amo fazer curso com iniciante. Adoro pegar um curso de uma técnica. Se não tiver profissional, melhor. Prefiro lidar com gente que está começando. Porque ele vem com umas coisas tão inusitadas que mexem, me tiram do lugar. Puxam o meu tapete. E aí é muito bom. Nada melhor do que aprender um com o outro, né? Como eu digo sempre, né? Sempre. E o ofício do ator, ele é isso. Criamos escolas, mas nós institucionalizamos algo que sempre foi feito tradicionalmente. Um jovem ator, ele entrava numa companhia de teatro, como um assistente qualquer, e da coxia observava o ator trabalhando. Ele sempre arrumava um ator, mas era o que acabava sendo o seu mentor, e falando, presta atenção nisso, vai naquilo, até que ele conseguiu um papelzinho pequeno. E os outros atores iam balizando, e ele ia desenvolvendo isso. Depois isso criou-se a instituição escola, que não deixa de ser isso, concentrado. Mas o ator, a vida inteira, ele vai observar outros atores, vai se observar e vai descobrir coisas novas. É sempre assim. A regra é mais ou menos essa. Nenhuma escola te dá, você sai da escola, você é um ator. Não. A escola te dá instrumento para você observar outros, ser observado, e aí você vai construir o teu trabalho. Aí você vai construir o real aprendizado. É quando você deixa a escola. Aí você vai se construir como ator. Muito bem. Olha, em trabalhos também no teatro, né? Eu pude ver que você desenvolveu também o longa-metragem, né? Ah, Trabalhos. cara, eu já fiz de tudo na minha carreira. Tudo. Fala um dos trabalhos de longa-metragem que você realizou, que você. Eu acredito É, que perguntar assim, qual que você gostou é a mesma coisa que o pai fala, qual o filme que você gosta? De todos, mas teve um que teve mais destaque, mais elogio. Qual foi? Conta pra gente. então, na verdade, eu fiz pouco cinema.
Sim. Eu fiz o filme que eu fiz, que tem maior projeção e que foi muito importante, que foi uma escola, até no sentido enviesado de tomar uns caldos, foi Domésticas. Que, na Sim. verdade, a peça, eu fazia a peça, aí diretores da O2 foram assistir, Fernando Meirelles, outras pessoas foram ver, e enlouqueceram com a peça, foi isso tão longo. E fizeram um roteiro a partir da peça. E aí eu fui fazer o filme. Então, Domésticas, além de ter sido uma escola, e eu tenho uma ligação fortíssima com esse espetáculo, com as pessoas envolvidas todas no trabalho. Renata Mello, que foi a diretora, a criadora do espetáculo, é uma mestra até hoje, minha vizinha. Ela ainda é uma referência artística para mim, vai ser eternamente. Por conta disso, eu tenho um carinho muito grande por esse filme. Depois eu fiz pequenas participações, eu nunca fiz um grande longo, um papel de destaque. Né? Domésticas é o filme mais forte na minha vida. E você sempre dá ênfase, que eu pude ver, participando em lives sobre esse projeto. Eu gostaria também que você falasse, né, que eu acredito que o que é principal para o ator é como o público também se identifica com o que está vendo ali. Houve alguma mensagem que, na época, chamou sua atenção da importância? Alguém identificou com um personagem, algo do tipo? Em relação a Domésticas propriamente dita, eu senti uma coisa ótima, que até hoje tem pessoas que ficaram absolutamente enlouquecidas com o filme e assistiam o filme diversas vezes. Sim. E aí gravavam falas das personagens, às vezes da minha personagem, das frases das outras atrizes. Isso era muito gostoso. E a gente ouvir isso e ver como aquilo as havia tocado. Reproduzia, né? Era muito bonito. Isso é uma coisa, isso é isso que nos alimenta. Quando você faz qualquer obra, não importa se no palco, cinema, televisão, não importa. Quando você percebe que aquilo tocou verdadeiramente aquela pessoa. Isso é que nos alimenta, o que faz a gente continuar passando por todas as agruras que um ator passa nesse país. Você fala, não, vale a pena, calma aí. Muito bem. E qual é o requisito também que um artista, né, precisa ter para ser aprovado em papéis que envolvem cinema, teatro, comerciais, como você também realizou? Um requisito que vale a pena, digamos assim, que fala assim, poxa, esse cara vale a pena de milhões ele ser aprovado, porque até o Miguelito também, né, você fez uma bateria de teste que foi competindo com uma galera em massa também, né? Cara, eu não sei te responder isso. Porque a gente não tem essa regra, a gente não sabe o que o produtor de elenco está procurando. Você tem que ser ator. O que o cara está procurando ali é uma verdade que na cabeça dele tem a ver com o personagem. Quando ele lê o roteiro e discute o roteiro com a direção, forma-se na cabeça dele uma imagem do que é aquele personagem. Uma imagem física, uma imagem. Então, normalmente, ele vai buscando o que está na cabeça dele. Ele vai vendo pessoas. Às vezes, alguém dá alguma coisa nova, fresca, verdadeira, e fala, é isso. Você não tem como controlar. Sim. Por vezes, no teste, um ator muda a concepção da personagem. O cara vem com uma ideia de personagem, e um ator faz algo tão natural, tão verdadeiro, que ele fala, não é ele. Não tem nada a ver com o que eu tinha pensado. Ele me trouxe uma outra visão. É isso. É como também acontece em situações, né, de músicas que são compostas, mas aí de repente, não, essa música não é para mim, que eu que também tenho o dom de cantar, é para aquela pessoa ali. Então, eu acho que É isso. a linha de Quantas vezes uma raciocínio música... remete à mesma coisa, né? Você deu um exemplo fantástico. Quantas vezes uma música é gravada por um, dois, e de repente ela estoura com um cara que dá Totalmente um uma perfil coisinha, diferente. e às vezes é muito pouco. É muito pouco. E de repente a magia acontece. Um ator é mais ou menos a mesma coisa. Muito bem. Olha, e fala também que eu pude ver que você fez aí participações também da Globo, né? Tem o Chapa Quente, outros trabalhos também, a Diarista, né?
diarista fantástico. É, é, Cada trabalho que você pôde realizar foi uma vitrine boa também para o seu trabalho, de portas abertas? cara, todo trabalho é uma vitrine. A gente não sabe qual que vai te dar mais projeção, menos. Sim. Não dá para saber. Eu já Sim. tive espetáculos, ou trabalhos que eu fiz, falei, puta, agora vai acontecer. Não aconteceu nada. Teve outros que eu fiz isso e deu uma repercussão absurda. Nós também não temos muito controle sobre isso. Lógico, quando você pensa, olha, se eu tenho uma vitrine muito grande, como fazer televisão, como fazer Rede Globo, isso facilita? Pode sim, pode não. Eu logo no começo da carreira, fui fazer uma novela, foi Mulheres Apaixonadas. Eu Sim. estava completamente despreparado. Completamente. Ao ponto de, quando acabou a novela, eu falei com a minha gente, olha, eu não fiz um trabalho brilhante, meu telefone não está tocando, eu não me achei nisso. Não me venda dentro da Globo ou para televisão, porque eu ainda não me acho nesse meio. E eu aceitei fazer a novela ainda muito reticente, porque eu sentia que eu não estava pronto. E por uma razão muito simples. Esse é o problema, às vezes, é começar mais velho. Antes de ser ator, eu era público de teatro, perdão. E eu assisti muito teatro, até entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri cinema de primeira linha. Eu assisti muito cinema. Então eu formei uma visão crítica muito dura comigo mesmo. Eu era muito duro comigo mesmo. E, portanto, eu não avançava, porque eu sempre falava, não. Então, eu estava sempre com as rédeas puxadas, Muito puxado. sempre me refreando. Eu queria muito fazer certo. Então, essas coisas foram passando pela minha vida sem eu conseguir me divertir com elas. Então, por exemplo, Mulheres Apaixonadas foi um trauma na minha vida. Foi literalmente um trauma. Eu só fui resolver o trauma de Mulheres Apaixonadas fazendo chapaquim. No meio disso, eu fiz dezenas de participações naquele programa da Denise Fraga, que era o Retrato Falado, mas era outra Sim. coisa, que era a produção em São Paulo, era pequenininha. A Denise e o Luiz Vilar são pessoas maravilhosas, que cuidam muito bem, a equipe era muito gostosa. Então, eu ia muito bem, eu nem tinha o peso de estar fazendo televisão. Não tinha. Então, era mais tranquilo. Eu resolvi este nó com a televisão fazendo Chapaquim agora em 2015. Né? E o 20 trabalho de anos de Chapa carreira. Quente também, por sinal, eu pude pesquisar aqui, foi uma coisa bem bacana, né? Falta bem, né? Porque cada uma coisa exige uma demanda, né? Por exemplo, o teatro tem um tempo certo, um longa-metragem tem um tempo, uma série. De acordo com quanto tempo que é feito daquela arte que a gente vê aqui como espectador. Cara, tudo é. A Rede Globo é uma máquina de produção, entendeu? Óbvio, quando eu cheguei lá, os caras estavam construindo o cenário, a cidade cenográfica, cara, uma loucura. E isso é muito gostoso. Cara. Você entra lá, está tudo pronto. Séries, em geral, elas são assim, elas são muito profissionalistas. Então, quando o ator chega, todo o ambiente já está praticamente montado, o cenário está montado, os caras ajustam de figurino. Então, quando você Universo entra ali, no né? cenário, aquilo é de verdade. A locação é de verdade. Né? E aí, cada série tem o seu tempo de produção, aí tem a ver com o tipo de roteiro, aí tem as especificidades de cada trabalho. Tem muito trabalho que você faz quase todo em estúdio. Tem trabalho que você faz em ambientes reais. Então, tem locações, tem muito deslocamento. Né? E o trabalho com o texto, ele também tem um outro tempo. Tem a leitura, tem a discussão, você às vezes tem uma preparação com alguns atores para você entender, chegar na embocadura da personagem, o diretor te conhecer. Então, é um pouco diferente. Eu gosto muito de fazer série. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer em audiovisual é série. Né? A Chapa Quente foi a série que eu tinha um papel maior relevância. Os outros eu fiz pequenas participações, às vezes personagens que duraram alguns episódios, mas é muito prazeroso fazer série.
Porque ao mesmo tempo que você tem o começo, meio e fim, você consegue visualizar o arco da tua personagem inteira, ela tem uma distância, ela tem um tempo, e é gostoso trabalhar isso. Eu gosto muito, gosto muito. E em relação a personagens, né? Para a construção de um personagem, um laboratório, houve algum personagem que foi difícil assim para você ou exigiu uma certa demanda maior? Qual é o personagem que você se adequa mais? Fazendo um bonzinho, ou o lado mais cômico, ou trágico? Olha, veja bem, toda personagem que você levar a sério, ela é difícil. Né? Toda. Óbvio, se você vai fazer uma participação de um dia, de uma cena, você vai só pegar a gag da personagem, que você nem tem muito material para se apoiar, você tem uma situação, então você vai pegar aquilo, você vai tentar botar um molho teu, alguma coisa seja verdadeira, alguma coisinha assim, e é o que temos. Você não tenta, entenda o seu tamanho naquela série, naquele trabalho, né? Se a tua personagem tem um pouco de fôlego, de mais tempo, aí você vai se debruçar sobre ela. Como é que ela fala, dá uma investigada, qual seria o ambiente dela, onde aquela personagem está inserida, e você vai devagar buscando isso, né? Aí você fez uma outra pergunta. Sobre o laboratório de um personagem como efeito e qual foi o personagem que te deu certo trabalhinho, né? E se você curte também, né? Qual papel cômico ou dramático? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, é curioso, porque no mercado as pessoas me veem como um ator cômico. E eu fiz pouquíssimas comédias. Eu gosto de personagens que trabalham no limite. Aquela personagem que te arranca um riso que não é uma gargalhada porque ele fez uma boa gag, que ele sabe dar com isso, entendeu? Tem atores que são excepcionais nisso. O Hassum é um monstro nisso. Você pega aquele ator que fez que fazia um monte de personagem, que fazia o Canabrava, esqueci o nome dele, que fazia o Sai de Baixo. É genial, genial. Tom Cavalcante? São geniais. Quem? O que fazia o Canabrava? Isso, eu não lembro o nome. Tom Cavalcante. Tom Cavalcante. Estou pegando exemplos clássicos de comediantes que são atores exuberantes nesse sentido, né? Mas eu gosto daquele trabalho onde eu tiro um riso, que pode não ser a gargalhada, que não é da piada, que não é da fazer a graça, e ao mesmo tempo ele, na fala seguinte, te torce, deixa um nó na garganta. Então, eu não me vejo como um ator que tenha um peso dramático, que alguns atores têm, são estupendos nisso, nem eu tenho esse brilhantismo cômico que alguns atores e atrizes têm. Eu gosto de transitar, e é onde eu acho que eu me localizo melhor, nessa delicadeza, nesse swing, né? Sou capaz de dizer, acho que eu consigo me imaginar fazendo um vilão quase simpático, o que é muito interessante. A gente tem uma caricatura na cabeça da gente, um vilão é um cara que fica mal, que você vai ter ódio. Mas quem diz? Quantas pessoas na vida são capazes de atrocidades e você se surpreende? Porque era o cara, é o teu vizinho bacana. Pessoas que às vezes são gentis na vida e são capazes de monstruosidades. Então eu gosto disso, gosto desse não lugar. Bom, vamos falar aqui agora sobre o teatro, né? Para você, o teatro é um símbolo de resistência, né? Que é um desafio fazer arte em tempos que a gente vive também, né? A pandemia também foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e... Enfim. A pandemia é uma coisa que foi uma desgraceira para todo mundo, não importa o seu ofício. Né? No caso do teatro é pior, porque você não consegue ver gente. Mas, enfim, muita gente passou por isso. É curioso, porque fazer teatro sempre é difícil. No Brasil sempre foi difícil. E mesmo em outros países também é difícil. Lógico que em países onde se tem maior investimento,
Quando você faz melhor. Enfim, você tem mecanismos que te ajudam. Sim. No Brasil sempre foi uma luta. E vai ser sempre. Cada vez melhor. Mas é isso. Isso está no ofício. Essa dificuldade é isso. Então, é aí que você vê quando uma pessoa ele é realmente ator ou é atriz. Talento Verdade. não é o que define, mas a vocação que te define como um ator e atriz. Talento, nós temos talento para fazer inúmeras coisas. Eu tenho talento para fazer um monte de coisas, mas eu tenho vocação para coisas. A vocação é a tua capacidade de lidar com as dificuldades, com superar aquilo. É a tua vontade de falar, não, eu seguro isso, eu passo isso. Eu conheço atores, pessoas talentosíssimas, que depois de 5, 6 anos de carreira abandonaram. Depois de 10 anos, não dá. Ela tem muito talento, mas a vocação é essa capacidade de roer o pão quando ele está duro e seco. É isso. Resumindo, não é para poucos, né? Como qualquer profissão, querido. Tem uma coisa que eu não gosto, nem tem uma idealização, um romantismo em relação ao ator. Qualquer profissão é para poucos. Cara, se é advogado, eu penso no ofício de advogado, meu amigo, eu fico arrepiado. Eu não consegui mais nunca. Eu gosto para pouquíssimos. Não é porque nós temos inúmeros advogados, nós temos inúmeros advogados, mas quantos realmente acontecem? Porque é para poucos. Engenheiros, nossa, qualquer profissão que você pegar, você ser bem sucedido, eu não estou falando aqui em ganhar dinheiro, é para poucos. Eu sempre tomo muito cuidado com essa idealização, essa visão romântica, que somos especiais. Não somos especiais. Tem as suas dificuldades, como qualquer profissional liberal. Mais duro, porque, por um monte de coisa. É isso. Está no pacote. E também tem uma questão, né, ainda no âmbito da arte, né, que muita gente acha assim, nossa, por exemplo, vamos lá, o cara apareceu na série Chapa Quente, agora a vida dele está feita, mas quando acaba o trabalho, né, a correria continua, né, é tipo um recomeço sempre há, né? O tempo todo. O tempo todo. Não existe isso. Não tem essa romantização como as pessoas falam. Não tem. Aliás, quando você está acabando o trabalho, você já está desesperado se vai ter outro. Porque normalmente, raras são as vezes, mas normalmente o que você ganha num trabalho não é o suficiente para você ter um mês de frente. Em teatro, quando você consegue ganhar razoável, você paga as contas do mês. Você ganha, você está bem, está tranquilo, você paga as contas do mês. Acabou. Acabou, você já está no osso. Aliás, quando você está em cartaz, e quando você está ensaiando, você não tem tempo para nada, você não tem vida. É difícil você encaixar. No máximo, você pode, se você dá aula de atuação, fazer alguma coisa, você bota num horário que não é um ensaio, e quando você tem essa flexibilidade, você tem isso, aí melhora a tua vida. Você aí ganha um pouquinho a mais, você consegue fazer aí uma reservinha para um mês, 2 para frente. Se não, não. Então você está em cartaz, você já está correndo atrás de trabalho. E já está mandando projeto, já outra coisa já. Amigo, vendo o que acontece, fazendo teste, desesperado. É isso. Não tem fôlego. Enfim, é aquela coisa, né? Somos responsáveis de cada atitude nossa, né? Então, que na hora de fazer uma escolha, que seja uma escolha bem feita, né? Porque cada um também tem o seu modo de viver, né? Como a gente falou aqui, né? É muito bom viver fazendo aquilo que gosta, né? Então, eu acredito que quando cabe a oportunidade de fazer uma peça, a entrega vai ser melhor. Porque aquela oportunidade é a única também, né? É isso, é isso, é isso. Nem sempre te convidam para o espetáculo da vida, que você goste mais. Mas ainda assim, você vai agarrar e vai fazer aquilo lindamente, o melhor que você pode. É esse o ponto. É o teu ofício, cara. O teu ofício tem que fazer com carinho, com dedicação, com apreço. Não importa.
é a melhor série. Ah, são só 3 episódios. Não importa. Porque é aquilo que te alimenta. Faça. Faça, faça com as 10. E assim, toca a vida. Depois, vida que segue. Bom, aí eu quero falar aqui de um assunto já que a audiência está esperando já, que é o Miguelito, né? E essa oportunidade de viver esse personagem surgiu de qual maneira? Hein? Foi realmente o quê? No fim dos anos 90 para 2000, né? Faz agora uns 23 anos. Uma história, isso é muito curioso. Eu estava começo de carreira, 5 anos de carreira. E aquele começo é muito complicado, você tentando engatar trabalho. E eu lembro, eu estava em turnê com domésticas, alguma coisa assim, estava rodando o Brasil. E numa dessas antes, eu acabei mandando. Eu lembro vagamente isso, cara. Eu não posso te afirmar, não foi assim, mas eu lembro que eu tinha mandado um currículo, alguma coisa visto no jornal, o que já é inusitado. Você não tem muitas coisas no jornal chamando. Mesmo à época não tinha muito. Eu mandei. Tinha possibilidade, não tinha perspectiva, mandei. X. E esqueci. Tanto que quando veio esse convite para isso, eu não lembrava nem de onde veio. Tanto que eu estou dizendo Tanta agora, coisa já eu aconteceu, né? acho que é assim, porque eu concretamente não lembro como foi. Não foi uma agência, nada. Eu lembro que me ligaram, alguma coisa assim, X, e eu fui lá fazer o teste. E o teste era muito engraçado, porque não foi um teste numa produtora, como normalmente se faz, ou numa sala alugada para ensaio, não é. Era numa sala comercial na Avenida Angélica. Então eu entrei, uma sala comercial, carpete, uma salona com um monte de ator, e ali no cantinho, uma portinha que ia para outra sala. E tinha um monte de ator. Gente que eu conhecia, gente que eu não conhecia, gente que eu tinha conhecido na publicidade, um ator ou outro mais tarimbado que eu olhava, eu falei, opa, eu nem sabia ao certo para que era o teste. Fui. E lá eu fiquei sabendo mais ou menos o que era. E eu lembro de ter sido, se eu não me engano, o último a fazer o teste. Eu cheguei lá à tarde, já estava escurecendo, tinha escurecido já. Isso aí já era noite. E aí eu fui o último a fazer o teste. E aí, depois de alguns dias, veio a resposta que eu tinha pegado, o papel principal, que era o Miguelito, que era, então, o par do Chaves, né? O Chaves brasileiro. Bom, e daí eu lembro que na época a imprensa também, vocês eram orientados a não falarem que não era o Chaves, né? Tinha isso também. Isso era uma loucura deles, isso era uma bobagem deles, assim, sabe Deus por quê? Né? Como Porque não era falar o evidente que óbvio? era isso. Pelo amor de Deus. Os caras falaram para me dizer que era inspirado no Vila Sésamo. O Ui! que tinha de lá? Eu tinha passado minha infância vendo Vila Sésamo, isso era uma coisa que eu sabia que aquilo não tinha nada a ver com Vila Sésamo. Mas o mais engraçado, e foi difícil a época, quando nós demos a entrevista coletiva na Record, que em princípio o programa entraria na grade da Record, Sim, a ideia era para lá. um jornalista me perguntou sobre o Chaves. E eu dei uma resposta absolutamente verdadeira. Eu falei, eu nunca vi Chaves. E aí os caras enlouqueceram. E eu entendo por quê. Porque estava toda a produção negando que aquilo era Chaves. Aí o ator principal fala que nunca viu Chaves. Era óbvio que parecia armação, claro. Mas eu realmente não tinha visto. Porque quando o Chaves A entrou na única televisão... verdade era a sua ali, no caso. O Chaves ele entrou pelo SBT. O SBT Sim, entrou no ar, se eu não me engano, em 81. 82. 81. 81. Acho que é alguma coisa assim. O que eu leio, o fato é, quando o Chaves entrou no ar, eu trabalhava e estudava. Acabou. Não via televisão. E eu fazia dança de final de semana. Então, óbvio que eu sabia que era o Chaves, ele ia chamar. Mas nunca fui atrás de ver aqui, nunca estava no horário, não olhava. Que eu vou Né? sentar para ver o Chaves, tirar um tempo. Totalmente Não, correria, e né? tinha outra coisa que a época eu lia muito, né? Eu sempre costumo
filho aí. Então, a brechinha que eu tinha no horário do almoço, nisso, eu pegava e começava a ler. Eu não ficava olhando, comendo, olhando televisão. Na casa dos meus pais, não tinha televisão na cozinha. Ninguém comia. Eu tinha lá uns 15 minutos de descanso, porque eu morava perto do trabalho. Eu corria, eu tinha o privilégio de poder almoçar em casa, dar uma descansadinha, lia um pouco e voltar para o trabalho. E assim ia para o colégio. Daí eu fui fazer cursinho e foram passando os anos. Então, óbvio, aquilo é chato. Acabou, nunca fui atrás. Então, quando eu falei, foi verdadeiro. Mas aí, nossa, aí virou uma cegueira. Que onde já se viu, cara, desculpa, só não vi. Não sei o quê. Mas aí, curioso também, né? Como é dito até por historiadores, né? Galera que é fã do Chaves e também acompanha muito o assunto, né? Que gerou aí a notícia da semana, né? Do mês aí, que entraram os episódios e deram um termo até bonito agora, né? Lost Media. A Lost Media perdida, né? Opa! O negócio até ficou bonito agora. E gerou aí um boom, né? Porque eu vejo assim, parece que a repercussão de agora, com as redes sociais, é maior do que do passado, né? Você sente essa percepção? Cara, é que na verdade é algo muito concentrado, né? O mundo lá fora, ninguém fala de Miguelito, né? Assim, isso repercute muito nas pessoas que são muito fãs, muito apaixonadas pelo Chaves, e outras pessoas que são absolutamente loucas por essa questão da lost media, né? Que vira um desafio. Então acontece, a impressão que eu tenho é que essa repercussão ela é mais dentro desse mundo, né? Então eu tenho que explicar para minha gente, que boom é esse do Miguelito? Eu não faço ideia, cara. E aí eu tenho que explicar o que era, o que aconteceu, e é isso. Agora, eu não vejo essa inquietação geral, na mídia geral. Não vejo. De qualquer forma, é muito gostoso viver isso, né? Acho carinhoso, acho divertido, bacana. Porque o bacana também, né, que eu pude ver que assim que subiram os episódios lá no YouTube, rapidamente os acessos foram uma loucura, né? Foi. Porque no começo do ano teve uma comemoração de 50 anos, eu não sei o que foi, se foi na morte do Bolões, eu não lembro. E eu lembro que a partir de então, eu comecei a receber mensagem, pelo menos miseravelmente uma vez por mês, de alguém me perguntando sobre o Miguelito, ou se eu tinha episódios, se eu tinha... E eu dava as pistas que eu tinha. Olha, vai falar com a câmera 5, vai falar com o Salles. Dava as pistas que eu tinha. E eu realmente nunca tive episódio. Na verdade, quando eu me separei do meu primeiro casamento, o que eu tinha ficou para trás, se perdeu. Nunca tive. E eu encontrei o Milton Neves, que era o diretor, umas 2 vezes, 3, ele falou, eu tenho todos os episódios. Eu nunca pedi. Vida. Né? Nunca pedi cópia. Então, isso se perdeu. Esses episódios, na verdade, quem resgatou foi o neto do Luiz Baccelli, né? Que é um dos personagens, que fazia um dos personagens da série, e ele achou as coisas do vô, os episódios lá, se eu não me engano, o Baccelli já tinha, inclusive, passado para DVD. E ele botou no ar. E aí foi uma maravilha, uma alegria. E é engraçado hoje ver, é gostoso. Estava conversando com o Davi Tayuki, que faz o Marquinho. Ele falou, nossa, gostoso, ri muito. Né? A gente lá se enroscando, mas ele riu muito. E aí o nosso riso é outro, não é só pelo que está sendo apresentado, mas nos vermos tão jovens, fazendo a nossa atrapalhada, lembrando da encrenca que era. Então, a nossa diversão é outra. Bom, você disse que passou a ver e se divertiu com aquilo, né? Com a situação, né, de gravar, fazer o trabalho e tal. Hoje o Miguelito tem uma força por causa que apareceu, que estava sumido aí há muito tempo, né? E virou até um apelido, né, de Lost Media Perdida. Eu quero saber também, como você avalia também os erros e acertos? Tem erros e acertos na sua percepção? Em relação a quê? Em relação ao A trabalho? série? Cara, eu nem sei dizer isso. Erro acerto em relação a quê? Ela foi o melhor feito possível. Os caras tinham um projeto que era fazer uma versão brasileira do Chaves. Fizeram. É sempre um problema você fazer uma versão
ou uma cópia de um treco que é estourado. É sempre um risco. Né? Tanto que, à época, eu sofri muito com esse peso, e eu sofria porque eu tinha muito medo de como isso ia reverberar na minha própria carreira. Então, de repente, você fica conhecido por fazer uma cópia que sempre vai tomar porrada. Né? As pessoas que são apaixonadas pelo Bolonhos, e não tem como não ser, o Bolonhos é um monstro. Aí você vê aquele moleque de 30 e poucos anos querendo ser Bolonhos, esquece. Entendeu? Algumas pessoas são generosas e olham, ah, que legal. Uma Bolonhos, pô, mas é bacana, tem qualidade, ó, gostoso. Né? Então, é difícil avaliar quem você tem. É possível. Né? Eu olhando hoje, achei, ó, vi uns episódios, eu gostei. Mas é isso. Então é difícil dizer, né? Mas vou dizer uma coisa, em termos da sua atuação, eu achei muito boa, porque convence de fato que é um garoto. Isso também é bom, o convencer que é o mais desafiador, né? Que eu vejo assim que é Obrigado. realmente o garoto da vila, apesar de haver semelhanças com o Chaves, como muita gente pega birra, implicância, se eu parar a analisar no lado conceito de fazer uma crítica construtiva, eu posso dizer que o personagem que você fez, ele passou a verdade que era para ser feita naquele momento ali. Porque E convence, houve um era a única coisa, trabalho, sabe, de desenvolver. era a única coisa que eu buscava. Porque quando eu peguei, aí eu fiz questão de não ver Chaves. Eu fiz questão. Falei, cara, é outra coisa. Não adianta. Eu vou tentar. E porque o Chaves tem uma loucura, porque você tem dois trabalhos de dois grandes artistas, o Bolonhos e o dublador do Chaves. Ah, sim. As gags, isso é dublador. Então são dois monstros, são dois gênios, são O dois útil ninjas. agradável, a Né? junção ali. É isso, você pega um ator fantástico, um trabalho, está fazendo um trabalho exuberante, e você tem um dublador que ainda dá um toque, ele ainda bota um treco. Aí não tem o que fazer. Então, aí eu tratei de não fazer. E eu tinha eu tive uma sorte, que quando eu peguei o Miguelito, eu tinha feito 3 espetáculos infantis, e os 3 eu fazia um garoto. Olha, Então foi a base. eu já tinha cancha do que era um adulto fazendo uma criança. E eu tive excelentes diretores. Essa primeira diretora, Cíntia Alves, que me pôs no palco, era isso, eu fazia uma criança, um garoto brincando de fazer esse garoto BVH. E ela foi muito precisa na direção, muito inteligente na forma de me conduzir e não ficar aquela coisa, um adulto fazendo uma criança na sua caricatura. Né? Porque o adulto, quando ele vai fazer criança, ele faz um débil mental. Não sei se é débil mental, a criança não é um débil mental. Né? Ela só tem uma ingenuidade. E, além disso, no começo da carreira, eu fui estudar clown, que é o palhaço, que é um tipo de palhaço. Sim. E o princípio do palhaço é trazer ingenuidade à criança. Isso é a alma do palhaço. Então, quando eu peguei... Então, esse começo de carreira foi quase um preparatório para eu fazer Miguelito. Então, foi o que eu fiz. Incrível. Eu esqueci o resto e entrei com o trabalho que eu tinha. O que é essa? Que criança é essa? E é isso. Foi o que eu pude fazer. Alguns atos que deu certo. Tem gente que comenta que o meu trabalho foi uma merda, que não tem nada a ver. Tem gente que falou, pô, tua atuação é linda. É a vida. Né? Para quem, obviamente, quem for olhar Miguelito, o meu trabalho, procurando Bolonhos, vai se decepcionar brutalmente. Nem quero ser comparado, porque não tinha aquela grandeza, não tinha que fazer. Né? Repetindo, Bolonhos é um monstro. Não tem para chegar ali, só nascendo de novo. E também, né, eu acho assim, o mal, né, posso dizer assim, eu adoro o Chaves, né? Tô aqui tem um quadro aqui do Chaves. Mas eu acho que eu devo ter maturidade também para saber medir também a palavra, né? Porque tem gente também que, Eduardo, mete a mão no freio, né? É direto, né? Fala o que pensa, sei lá o quê.
E como você lidar também essa situação, tipo, do cara vai lá, ah, mas isso aqui tá errado, sei lá o quê. É, já tirou de letra já? Tá cascudo já? Deixa o cara falar, pô, que pena você não gostou, sei lá, ou simplesmente não comento. Porque é isso. Tem uma coisa das mídias sociais que ela cria uma falsa proximidade. Né? As pessoas acham que fala qualquer coisa. Até porque ela não tem que lidar com aquilo como é na sociedade. Sim. Você não chega para um cara que você nunca viu e fala assim, né? Você não faz isso. Porque tem todo um contexto. A mídia social, ela cria uma impessoalidade que você pode dizer qualquer coisa. Uma máscara, Sem podemos falar, dizer assim, né? sem falar na coisa que é uma nova linguagem que está se criando, que é uma linguagem com uma escrita diferente. Nas mídias sociais, nós acreditamos que, porque eu escrevo como eu falo, é a mesma coisa. Não é. Porque quando eu escrevo, eu não tenho entonação de voz, eu não tenho olhar, eu não tenho inflexão. Outro dia o cara me escreveu um treco lá, e aí eu falei, olha, como está escrito, eu não sei se é uma piada ou se não é. Eu falei, se é uma piada, dei uma resposta tranquila. Se não é, espinafrei o cara. E aí ele falou, não, cara, é uma piada. Ele gravou voz, pô, obrigado, valeu. Tranquilo. Então isso é uma coisa que nós temos que aprender aí, né? Como é que é esse novo código de escrita que se usa nas mídias sociais? E ter muito cuidado. Porque é isso. Existe um ser humano do outro lado. Né? Que pode pegar errado, pode não. Como faz parte da minha vida, eu ignoro. Se eu tô no avesso, dou patada, se não, simplesmente nem respondo. Às vezes sou gentil, mesmo o cara vindo com as pedras, eu falo, pô, velho, tal, e tudo bem. Aí depende do dia. Muito bem. E fala também da galera, né, da equipe, né, que fez o Miguelito, né? O elenco. Hoje a grande parte do elenco está atuando por aí, né? Em cartaz Então, também. cara, isso é uma coisa que foi mágica. O elenco era excepcional. Um elenco de uma qualidade, só de muito tarimbado, né? Tirando um ator e uma atriz, de certa forma, acho que eu era. Olha, tirando o David, que fazia o bolão, que ele era, na verdade, cantor, acho que nunca tinha atuado, porque eu me lembro, nunca tinha atuado. Tirando ele, eu devia ser o mais novo do elenco, de tempo de carreira, nesse sentido, não de idade, mas tempo de carreira. Eu tinha Hélio Cícero, que era um monstro saído das mãos do Antunes. Eu tinha o Baccelli, décadas de estrada. Eu tinha o David Tail, que era um cara que já tinha recebido o prêmio, que já tinha, antes, eu começando a ser ator, eu tinha ido ver alguns espetáculos, eu babava, era um monstro. Eu tinha Lara Córdola, outra que eu tinha cansado de ver no teatro. Enfim, a Ana Andreata, que eu conheci lá, mas a mulher tinha feito EAD, já, sabe? Então, eu olhei aquilo, foi uma maravilha. Assim. Não podia estar mais bem amparado em termos de colegas generosos, tarimbados, o que facilitou muito o meu trabalho. Muito, muito. E hoje a galera também está em cartaz, né? Tá, o Davi Taio trabalha pra caramba, Doutor das Alegrias, tá fazendo espetáculo. A Lara, eu não sei o que ela tá fazendo agora, a Lara e a Ana. Mas estão todos, vira e mexe, você entra no teatro, tem de cartaz, sai de cartaz, todos. O Batelli, infelizmente, morreu há alguns anos. O Hélio não só atua, como dirige. Né? Todo mundo pelos palcos da vida. Enfim, né? A vida continua. Bom, Opa! e a galera aqui que nos acompanha, né? Eu acredito que sempre tem alguém que sonha em trabalhar com arte, seja nos bastidores, seja no palco. Alguma dica que você pode deixar também para quem tem esse Cara, sonho? se joga. Vai fazer. Não tem, só tem um jeito de você fazer, fazendo. Então, assim, vai fazer uma escola,
Você tem dúvida? Vai fazer uma oficina primeiro. Você tem oficinas públicas excepcionais. A Oswald de Andrade está sempre dando curso. Faz um, faz outro. Você tem, depois de um pouco de tarimba, se conseguiu estar se sentindo melhor, presta a EAD, que é uma escola pública excepcional, com os maiores atores. Você tem escolas particulares de longa tradição, como Macunaíma, que vale muito a pena. Você tem o Célia Helena, que forma gente de primeiríssima grandeza. Né? E aí você vai se achando e vai fazendo. A SP, a Escola SP de Teatro, forma técnicos, gente de luz, gente de cenário, figurino, você tem tudo lá. Faça. Vai fazer. Você vai achar o teu caminho. É um ofício que não tem muita regra. Não tem. Entenda que a partir do momento que você entrou numa escola, a tua carreira começou. Que aqueles atores que estão lá, provavelmente, os que vingarem, vão ser teus colegas. Eles vão lembrar de você, vão lembrar da tua entrega, vão lembrar do como você é cordial ou não. Os professores são caras que estão de olho em você. Não se trata de você tentar, como é que eu vou dizer, se mostrar ou tentar fazer o que você... Não, seja honesto, seja verdadeiro, se entregue, faça com amor, faça com carinho. As tuas portas começam a se abrir quando você está na escola, em cada oficina que você faz, em cada teste que você faz. É isso. As portas não se abrem, ai, eu fiz esse trabalho então agora. Não, não. Elas se abrem numa construção dia a dia, em cada pequena coisinha que você faz. Isso vale para todos os ofícios relacionados com palco, com audiovisual, qualquer que seja. Você vai achando o caminho. Olha, Eduardo, uma coisa que eu pude perceber, você em outras lives e aqui também, na minha live que eu falo minha, é por falar minha, mas é nossa, né, da galera que nos acompanha aqui, que tira um tempinho para ouvir a sua história, que é muito boa. Uma coisa que fica muito na cara é a sua simplicidade. Essa simplicidade sua veio através de manter a raiz, ou seja, as conexões? Cara, talvez tenha uma coisa que dizer, índole, né? O que você é também. Cara, isso é uma coisa para mim muito importante. Nunca esqueça de onde você veio. Bom. Isso é fundamental. Eu também nunca fui tão famoso ao ponto de ser colocado no lugar que você... Porque tem um ponto de fama que você fica fora do mundo. E aí fica difícil você manter contato com o mundo, né? Às vezes acontece. Mas ainda assim você não pode esquecer de onde você veio. O bairro onde você viveu, como é que era brincar na rua, olhar para as pessoas na rua e saber que você está mais próximo delas do que você imagina. Eu sempre fiz a opção de morar pelo centro. Depois que eu fui morar na Praça Roosevelt, e desde então eu nunca mais saí do centro. Isso é uma forma de me manter conectado com o mundo como ele é. Então, eu moro num lugar que, se deu ruim na economia, é o primeiro lugar que vai estourar. Vai ter gente morando na rua mais. Se está melhor, vai sair. Se o município está fazendo um trabalho bom, a rua está mais limpa. Se não está fazendo, você sente na hora. E isso é o que me alimenta. É conversar com o cara que está na porta do mercado, eu compro todo dia, o cara está todo dia lá. Por que eu não falo oi para ele? Por que eu não cumprimento? Porque isso tem a ver comigo. Desenvolver isso faz a empatia, né? Um exercício, né? É isso. E por quê? Nunca acredite na onda. Assim, a vida de ator é onda. Você às vezes está lá em cima, logo você cai. Às vezes a onda dura mais, mas ela volta. Então, esse é o meu trabalho constante, cara. É gente. É só um ofício. É só um trabalho. Eu não sou melhor. Eu não sou... Como eu acabei
acabei de falar, como eu falei agora há pouco, para mim é tão mágico ser ator como ser um bom advogado e ser um bom engenheiro. Ser um professor vocacional. Não tem nada que me deixe mais emocionado que ver um professor vocacionado. Eu conheço poucos amigos. Mas um mestre vocacionado é uma coisa que é de uma beleza que eu fico emocionado só de pensar. Sei lá, cara. Eu não é uma coisa assim, eu quero ser humilde. Eu só não perco o contato com o mundo real. Só isso. O essencial, né? E agora, para fechar aqui, né? Eu costumo fazer essa pergunta, que nada mais é, ela provoca, eu acredito, que até uma reflexão. E quem está nos ouvindo e vendo essa live. Olha, meu amigo Eduardo Estrela, o que é o sucesso para você? A palavra sucesso. Engraçado você falar isso. Desculpa. Eu lembrei da mestra Renata Mello. Um dia a gente estava com domésticas pumpando, gente tendo, e ela falou assim, e aí, Eduardo, o que você está achando de sucesso? Eu olhei para ela e falei, que sucesso é isso? Sucesso não é fama. É bom deixar isso muito claro. Sucesso é aquele momento de encher o peito de orgulho e falar, caralho, olha o que eu estou fazendo aqui. Olha que trabalho é esse. Um ator que tem sorte na vida, que trabalha, consegue, ele tem vários sucessos na vida. Que é quando você consegue fazer uma obra e ela chega, e as pessoas dão retorno. Isso é sucesso. É essa coisa mágica da tua entrega dentro de um trabalho que vai e acontece. Às vezes eu já fiz trabalhos que eu considero sucesso, que não tiveram grande repercussão. Tiveram até uma repercussão tímida, mas quando as pessoas vêm falar comigo, elas foram tocadas. Isso é um sucesso. Isso é fundamental. Já tive espetáculos, já fiz trabalhos que tiveram grande repercussão e que não tocaram as pessoas. Não necessariamente. Então, acho que para um ator, para um artista, sucesso é isso. Maravilha. Olha, eu agradeço aqui por tirar esse tempinho para poder trocar uma ideia, conversar com a gente aqui, com a galera que entra e sai na live, vai ver depois a live, que vai para o YouTube, enfim, a gente conversa aqui e todo mundo vai de alguma forma ouvir um pouco mais do Eduardo. Olha, só tenho a agradecer, é um prazer em tê-lo aqui, obrigado por topar participar aqui hoje. Pô, meu querido, eu te agradeço a oportunidade e, puta, agradeço como você conduziu a entrevista. Foi lindo, foi muito bom falar do que eu falei hoje, como eu falei. Foi muito especial. Te agradeço muito, muito mesmo. E viva a arte, né? E até a próxima. Valeu, Até Eduardo. mais, querido. Obrigado, A todos que até mais. passaram aqui, uma boa noite. Até a próxima. Boa noite para todos. Até mais.